E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Eu sou o professor Chico, professor de História, e hoje nós temos uma aula muito importante, um tema extremamente relevante para os vestibulares, para o Enem, nazismo. Vamos lá? Vamos trabalhar? Bom, minha gente, vamos começar fazendo a seguinte análise. Qual é o contexto da Alemanha, o contexto alemão que possibilitou o surgimento e a ascensão do regime nazista, do regime comandado por Adolf Hitler? Qual é o contexto alemão? Vamos lá, vamos relembrar isso aqui? Bom, a Alemanha vem da derrota na Primeira Guerra Mundial. Veja, a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. Em 1919 é assinado o Tratado de Versalhes, que impôs sérias, grandes punições à Alemanha, que considera a Alemanha a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. Ela recebe várias condenações, uma das mais importantes. Ela é condenada a pagar indenizações gigantescas pelos custos da guerra, pelos gastos da guerra. Bom, e além disso, além da derrota na guerra e dessa certa humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, temos ainda uma gravíssima crise econômica que atinge a Alemanha ali nos anos do pós-Primeira Guerra Mundial, 1919, 20, 21 e assim por diante. Muitas empresas quebrando, muitas fábricas fechando, uma queda gigantesca na produção, uma inflação galopante, gigantesca e muito desemprego. Bom, todo esse cenário de desgaste, de problemas sociais, econômicos, também acabava gerando um descrédito muito grande em cima do governo alemão da época. O que é o governo alemão da época? A Alemanha era uma república nesse momento, a República de Weimar, que foi proclamada ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ali por ocasião da rendição alemã. Só que esse governo não tinha moral, não tinha respeito, não tinha crédito por parte da maior parte da população alemã. Ou seja, era um governo que não gozava de prestígio perante a população alemã. Bom, e nesse contexto, é um contexto propício para o surgimento, crescimento e surgimento de movimentos populares, movimentos operários, movimentos, muitos deles ligados ao comunismo, movimentos que questionam a situação da Alemanha, que questionam as mazelas econômicas, sociais e até mesmo a postura do governo perante o mundo ali na derrota na Primeira Guerra Mundial. Então, esses movimentos comunistas começam a crescer, movimentos operários começam a crescer, o que é um grande medo da elite alemã. Causa um temor na galera do poder, na burguesia, na grande burguesia, e até mesmo na aristocracia alemã. Vamos citar aqui um exemplo da Revolução ou Revolta Espartaquista, que teve Rosa de Luxemburgo como líder, ali entre os anos de 1918 e 1919, uma tentativa de uma revolução socialista na Alemanha, que vai ser esmagada, a própria Rosa de Luxemburgo, inclusive, vai morrer nesse contexto. De qualquer maneira, serve para mostrar que os movimentos de esquerda cresciam na Alemanha devido, favorecidos por esse contexto de crise social e econômica. E é aí, galera, nesse mesmo contexto que em 1919 vai surgir, então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Inicialmente chamado apenas de Partido dos Trabalhadores Alemães, mas logo em seguida tem um nome aí complementado, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Conhecido como Partido Nazista devido à junção destas duas sílabas aqui, nazi de nacional socialista, o Partido Nazi. Muito importante a gente lembrar que o Partido Nacional Socialista
alemão, dos trabalhadores alemães, não é um partido de esquerda, não é um partido marxista. Veja que aqui a palavra socialista, ela aparece junto com uma outra palavra, a palavra nacional, nacional-socialista. Então nós temos uma palavra composta ali, não é um socialismo marxista, pelo contrário. Esse partido aqui é muito anticomunista, muito antimarxista. Mas a palavra socialista aparece aqui até como uma forma de atrativo, uma forma de trazer seguidores, uma forma de atrair a simpatia da população, dos trabalhadores, né? Uma forma então de competir inclusive com a popularidade dos partidos comunistas, dos grupos marxistas que ganhavam espaço na época. Gente, é muito importante ficar ligado nisso, porque pegadinhas têm sido constantes em relação a isso. Partido Nacional Socialista. Então Hitler era socialista? Hitler era comunista? Não. Hitler e o seu partido eram o Partido Nacional Socialista. Hitler era um nacional socialista, que não é a mesma coisa, portanto, que simplesmente socialista ou comunista. Beleza, amigos? Quais seriam as principais características, ideias desse partido nazista que acaba de surgir, né? Esse pensamento nazista que está aqui surgindo e que vai ganhar espaço na Alemanha? Bom, veja que são ideias muito semelhantes às que a gente analisa, às que a gente enxerga quando estuda o fascismo italiano. Vamos lembrar que o nazismo alemão, ele é inclusive considerado nada mais do que a versão alemã do fascismo. O nazismo é o fascismo alemão. Então nós temos muita similaridade de ideias aqui com aquilo que se estuda lá na Itália de Benito Mussolini. Veja, a ideia da antidemocracia, do combate à democracia, do combate ao liberalismo. A ideia de um governo totalitário, um poder concentrado nas mãos de uma liderança política. Ou seja, defendem o unipartidarismo. Importante você perceber que o partido nazista cresceu e ganhou apoio na Alemanha defendendo a antidemocracia. Defendendo a causa de que ele, o partido nazista, deveria ser, no futuro mais breve possível, o partido único. Então, a antidemocracia é muito importante lembrar. O nacionalismo, aquele nacionalismo exacerbado, a pátria acima de tudo, morrer pela pátria. Os interesses da nação estão acima dos interesses individuais, acima daquilo que é importante para você. Nega-se o indivíduo, o individualismo. A defesa é o pensamento de que todos têm que estar juntos trabalhando pela nação. Não importa o que tu quer, não importa o que tu desejas, importa o que a nação precisa. Militarismo. Então a ideia de uma sociedade militarizada, né, marcante, né, super marcante nos regimes fascistas em várias partes. O anticomunismo, a ideia do combate aos comunistas, do combate aos marxistas. Então os comunistas são em muitos momentos culpados, acusados de responsáveis pelas crises, pelos problemas. Os comunistas são acusados de quererem dividir a sociedade, de causar um racha, um rompimento, cisões dentro da sociedade, dizendo que existe patrões e empregados em confronto, em conflito. Os comunistas, eles são grandes desagregadores, são responsáveis em grande parte pelo caos que vivemos, né? Então, ideias defendidas pelo nazismo. Agora, perceba aqui com o Chico um detalhe importante, né? Se os nazistas são anticomunistas, se combatem o comunismo, então, economicamente falando, o partido nazista defende o capitalismo. Ah, mas capitalismo, Chico? Sim, só que com grande intervenção estatal. Nada de capitalismo liberal, um capitalismo extremamente intervencionista. Agora, olha que importante, que interessante isso aqui. A burguesia, a grande burguesia alemã, vai apoiar o regime nazista. Por quê? Porque o regime nazista combate o comunismo. E, obviamente, a grande burguesia é anticomunista. Então, vamos lembrar, o nazismo é anticomunista.
Vamos lá. A ideia do culto ao líder, né? O líder supremo, o líder inquestionável. Todos devem crer e obedecer o líder, o Führer, como o próprio Hitler se denominava e a população também assim o chamava, o grande líder. Então, gente, cria-se uma situação, cria-se uma ideia, cria-se um movimento político em que aqueles que são adeptos desse movimento, aqueles que são adeptos dessas ideias, vão considerar todos os que não concordam com isso inimigos. Se você não acredita no nosso líder, se você não acredita no Führer, então você é um inimigo da nação. Então você é um inimigo da pátria. Então você é nosso inimigo. Sabe a ideia do nós e eles? Quem está do lado de cá, quem está junto com o líder, está do lado certo. Estamos trabalhando pela nação. Quem não concorda é nosso inimigo. Ou seja, um sectarismo, uma divisão, né? Uma cisão. É nós e eles. Bom, importante citar ainda muito forte dentro do nazismo, né? O racismo, os pensamentos de eugenia, de purificação racial, de limpeza racial. Né? Então, dentro desse racismo, né, presente aqui na doutrina nazista, vai se destacar, claro, o pensamento de que a raça ariana, que é a expressão usada por Hitler para se referir aos povos de origem germânica, os arianos, os germânicos, seriam superiores e, portanto, deveriam dominar. E os inferiores deveriam ser dominados ou até eliminados. Quando se fala da ideia de limpeza étnica, né? Claro que a gente tem que lembrar sempre do antissemitismo, grande destaque, a perseguição de judeus, né? A matança de judeus que a Alemanha nazista vai promover, o famoso Holocausto, como conhecemos. Bom, e ainda, dentro dessas ideias principais aqui do nazismo, o pensamento expansionista, expandir território é necessário. Em busca do quê? De um espaço vital. O que seria o espaço vital? O espaço necessário para o crescimento, para o desenvolvimento e para o domínio da raça superior, da raça ariana. Beleza, minha gente? Bom, o Partido Nazista, ele surge, obviamente, pequeno, ele tem um crescimento lento, né? Mas a sua pregação vai ganhando espaço. E o primeiro momento em que o Partido Nazista aparece com um pouco mais de destaque é no episódio conhecido como o Putsch de Munique, em 1923. Conhecido também como o Putsch da Cervejaria ou o Golpe da Cervejaria. É uma tentativa de golpe de Hitler e dos seus aliados do Partido Nazista. Uma tentativa de derrubar, né, o governo local. Né? Acontece em Munique, mas o pensamento de Hitler era, a partir de Munique, fazer um movimento semelhante àquele que Mussolini tinha promovido na Itália, a Marcha sobre Roma, fazer aqui na Alemanha uma Marcha sobre Berlim, mas que aconteceria a partir desse movimento na cervejaria, a partir desse golpe da cervejaria. Bom, aqui nessa imagem a gente percebe tropas, milícias, a milícia nazista, a SA, as tropas de assalto, né, aguardando em frente à cervejaria o desfecho, né, do golpe, que acaba sendo fracassado para os nazistas. Né? Vários nazistas são mortos e Hitler preso. Mas apesar de ser fracassada, né, a tentativa do golpe da cervejaria, Chico, por que golpe da cervejaria? Porque dentro dessa cervejaria importante em Munique estava acontecendo uma reunião política, lideranças políticas, né, locais discursavam, falavam, né, para centenas de pessoas, e foi ali, né, naquele momento e naquele contexto, que Hitler e os seus aliados tentaram esse golpe. Apesar de a gente dizer que foi uma tentativa fracassada de golpe, eu coloquei aqui o fracassado entre aspas, por quê? De uma certa forma, isso deu notabilidade para o Partido Nazista. Hitler foi preso e na cadeia, nos meses em que ficou preso, Hitler escreveu Mein Kampf,
Minha Luta, aonde ele sintetizou ali o seu pensamento, né, a base doutrinária do nazismo. Alguns pontos que merecem destaque: a questão da superioridade da raça ariana, que nós já comentamos, a necessidade da busca da conquista do espaço vital. Então aqui Hitler fundamenta, né, o seu pensamento expansionista de expandir territórios, o antissemitismo, né, o ódio aos judeus, né, que são vistos por Hitler como o mal maior, culpados por toda a desordem, culpados pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. A culpa maior dos problemas era os judeus. Chico, mas só os judeus eram perseguidos? Não. Outros grupos também eram mal vistos, outros grupos também vão ser perseguidos pelo regime nazista, como os comunistas que nós comentamos agora há pouco. Só que os judeus, eles são vistos como a soma de tudo que há de ruim, ou seja, é o inimigo número 1 do nazismo. Os judeus são vistos como os inimigos principais do nazismo. E, no discurso de Hitler, então, inimigos dos alemães. Agora, veja que interessante e importante você ficar ligado nisso. Hitler não inventou o antissemitismo. Lembra disso? Perseguições aos judeus, isso existe no contexto europeu, vamos focar, há séculos. Bom, lembra que lá na Idade Média, a Inquisição, ela vai ter como um dos focos centrais a perseguição a judeus. Lá na Baixa Idade Média, o antissemitismo é extremamente marcante na história europeia. Bom, mais um exemplo lá da Idade Média ainda, na época da peste negra. Muita gente chegava a colocar a culpa da peste negra nos judeus. Isso é culpa dos judeus, é praga trazida pelos judeus. Amigos, o antissemitismo ele era presente. O que Hitler fez foi explorar, foi pegar essa ideia e explorar. Porque ele sabia, né, que conseguiria bastante adeptos, né? Ele sabia que conseguiria fazer essa ideia ecoar. Havia espaço para essa ideia ecoar. Bem, ainda no Mein Kampf, Hitler destaca a não aceitação do Tratado de Versalhes. Então defende o rompimento do Tratado de Versalhes, né? Já que o Tratado de Versalhes tem todo aquele histórico de ser uma imposição humilhante, né, à Alemanha. E importante citar ainda que os estudiosos afirmam que nós temos algumas inspirações, da onde Hitler vai tirar os seus pensamentos, aonde Hitler vai embasar sua doutrina. Então Hitler se inspira na história antiga, na história clássica, na arte clássica, o modelo de beleza clássico. Existem também elementos de inspiração na mitologia nórdica e nas próprias teorias racistas do século XIX. Não esqueça que o século XIX, né, o darwinismo social, a ideia de grupos humanos superiores a outros, isso também vai ajudar a fundamentar esse pensamento de Adolf Hitler, especialmente no que diz respeito ao racismo. Beleza? Bom, minha gente, depois que Hitler saiu da cadeia, o partido nazista continua crescendo, vai ganhando cada vez mais adeptos. Não só a questão das pessoas que vão se filiar ao partido formalmente, mas, né, as próprias milícias nazistas, né, as tropas de assalto, por exemplo, que o Chico citou, que eram grupos armados, né, que percorriam, né, as cidades alemãs, inclusive atacando, né, promovendo violência contra grupos considerados inimigos do nazismo. Então, o partido nazista vai crescendo, os seguidores do nazismo, né, vão se ampliando em questão numérica, mas a Alemanha passou por um momento de melhora na situação econômica nos anos posteriores ali ao surgimento do partido nazista. Nós tivemos um crescimento econômico, uma certa recuperação, a partir dali dos anos de 1924, 25, 26. Essa recuperação, inclusive, foi possível devido à ajuda internacional, à ajuda capitalista internacional, dos Estados Unidos, sobretudo. Só que em 1929, tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
que causou um caos na economia capitalista mundial e, obviamente, fez novamente a Alemanha quebrar. O fracasso do Plano Davis. O que é o Plano Davis, Chico? É esse plano econômico, essa ajuda econômica externa que a Alemanha tinha recebido nos anos anteriores, na tentativa de estimular a sua retomada econômica. Só que com a quebra da Bolsa de Valores, com a quebra da Bolsa de Nova York, com a crise de 29, a economia alemã novamente vai para o fundo do poço. Bom, nesse contexto, então o caos está novamente instaurado na Alemanha. E as milícias nazistas agem atacando socialistas, socialistas marxistas, claro, comunistas e outros grupos opositores. Que milícias, Chico? As SA, as tropas de assalto que o Chico já tinha comentado, e também agora uma outra milícia atuando fortemente, as SS, tropas de segurança. Elas podem aparecer eventualmente na sua prova como SA, seções de assalto, e SS, seções de segurança. Bom, em 1932, o Partido Nazista obteve uma votação muito expressiva nas eleições legislativas, nas eleições para o parlamento alemão. Então veja que o partido, o nazismo, ele vai crescendo tanto na questão eleitoral, ele vai ganhando espaço nas urnas, como ele vai crescendo nas ruas também, com a atuação destes grupos, armados muitas vezes. Bem, Hitler foi candidato a presidente em 1932. Só que Hitler não venceu a eleição. Ele foi bem votado, mas não venceu a eleição. Quem venceu a eleição foi um velho político alemão, Hindenburg. E o presidente Hindenburg é que vai, em 1933, em janeiro de 33, oferecer, entre aspas, o cargo de chanceler a Hitler. Chico, por que oferecer, entre aspas? Porque vai haver uma grande pressão, Existem setores tradicionais da elite política alemã que não admitem o oferecimento do cargo de chanceler a Hitler. O próprio presidente Hindenburg, que aparece aqui na imagem junto com Hitler, ele relutou muito em entregar o cargo de chanceler para Hitler, porque Hitler e os nazistas falavam claramente do seu desprezo pela democracia. Só que, por outro lado, o governo da República de Weimar não tinha respaldo popular. E o Partido Nazista tinha obtido uma excelente votação e vinha obtendo excelentes votações nas últimas eleições. Então há meio que um jogo, um acordo, com pessoas contrárias, mas que não vem outra alternativa a não ser entregar o cargo de chanceler a Hitler. Importante dizer que um dos motivos que fez o cargo de chanceler ser entregue a Hitler é que uma parte dessa velha elite política alemã achava que Hitler ia ser facilmente manipulável. Tá, vamos dar o cargo de chanceler para ele, a gente manipula, os seguidores dele ficam felizes, a gente vai ter conseguir uma certa coalizão política e a gente manipula o Hitler. Só que manipular o Hitler não é bem assim. O fato, então, é que entre 32 e 33 o nazismo está chegando ao poder. Bom, minha gente, e agora? Hitler no poder. Mas ele tem muitos opositores. E dentro do parlamento alemão, uma grande parte dos seus opositores eram os comunistas. E por isso, em 33, os nazistas planejaram e executaram o incêndio do parlamento, do hashtag, o incêndio do parlamento alemão, como argumento, usando isso como argumento para culpar os comunistas, e aumentar ainda mais a perseguição aos comunistas. Bom, ainda em 33, Hitler anuncia a criação do Terceiro Reich, do Terceiro Império Alemão. Ou seja, ele está ali como chanceler, existe ainda a presença do presidente Hindenburg, mas ele já está tomando a frente da situação. E aí, galera, em 34 morre o presidente Hindenburg e aí o poder está
totalmente concentrado nas mãos de Hitler, que passa a adotar oficialmente o título de Führer, né? O grande líder, o líder supremo. E a partir de então, como o Chico coloca aqui para você, os planos de Hitler vão sendo postos em prática de forma cada vez mais intensa. Os planos de eugenia, né, de perseguição aos judeus e a outras minorias, os planos militaristas e expansionistas passam a ser executados de forma cada vez mais intensa. Importante dizer também que, nesse momento em que Hitler se consolida no poder, nós vamos ter a eliminação das SA, das tropas de assalto. Lembra que nós comentamos agora há pouco que haviam duas milícias? As SS e as SA. As SA vão ser eliminadas com vários líderes mortos na chamada Noite dos Longos Punhais, em 1934. E Chico, por que isso? É porque estavam começando a haver divergências, né, entre as lideranças da SA e as lideranças da cúpula nazista, o próprio Hitler, evidentemente. Então, SA são eliminadas. É um corte interno, digamos assim, uma caça às bruxas dentro do nazismo, né? As SA são eliminadas, permanecem as SS, as tropas de segurança, né? E vai também haver a polícia política, a Gestapo, que eu já comento melhor. Bom, alguns destaques aqui no governo de Hitler, galera. Vamos lá. Primeiramente, evidente a perseguição aos opositores, praticadas sobretudo pelas SS e pela Gestapo, pela polícia do Estado, pela polícia política. Intensa propaganda nazista. Cara, a propaganda é uma das armas mais fortemente utilizadas pela cúpula nazista. Hitler e o seu chefe de propaganda, o Joseph Goebbels, né, destacavam a importância da propaganda, do convencimento. E sabe que para os propagandistas nazistas, para Goebbels, não importava tanto o que você falava ao povo, mas sim aquilo que o povo entendia. Como assim, Chico? As mensagens ao povo tinham que ser mensagens simples, diretas. O pensamento é o seguinte, o povo não entende muito o que a gente fala. Então, vamos falar mensagens simples, diretas, com poucas ideias, mas impactantes, com convencimento. Então, defender ideias de maneira convicta e, ao mesmo tempo, usar e abusar das imagens, das montagens, como forma de cada vez mais ter apoio popular. Então, a máquina da propaganda é muito importante na história do nazismo, na história de outros regimes totalitários também, é evidente. Bom, então, uma intensa máquina de propaganda defendendo o nacionalismo, o racismo, o antissemita, o expansionismo e assim por diante. Vai haver uma recuperação econômica. Vamos lembrar que Hitler tem apoio da burguesia alemã e tem apoio de grande parte da população também. Então, mais uma vez, eu vou frisar para você que, economicamente falando, o que nós temos aqui é um capitalismo intervencionista. Né? Então, a gente não vai ter Hitler implantando ideias marxistas, socialistas, como às vezes pode aparecer como pegadinha em alguma prova que você vai fazer. Beleza? Então, Hitler tem apoio da burguesia alemã. E vai criar o que a gente chama de um programa social para as massas, né? Uma forma de fazer o seu rebanho, de fazer os seus seguidores, de fazer a massa cada vez mais apoiá-lo, idolatrá-lo, né? E transformá-lo numa figura cada vez mais inquestionável. Destacamos aqui, né, férias, esportes e o carro do povo. Lembra que Volkswagen, carro do povo, né, o Fusca surge como uma encomenda de Hitler, né? A ideia de um carro que pudesse ser consumido, que pudesse ser adquirido pela população, pelos trabalhadores alemães. Bom, falar do governo de Hitler é evidentemente também lembrar do antissemitismo, da perseguição aos judeus. A perseguição aos judeus, o preconceito aos judeus, a gente já comentou, ele é anterior à chegada dos nazistas ao poder. Mas agora, isso vai ser institucionalizado.
Veja, em 1935 nós vamos ter a aprovação das chamadas Leis de Nuremberg, que oficializam a perseguição a judeus, que impõem diversas restrições a judeus, coisas que judeus não podem fazer, profissões que eles não podem ocupar, por exemplo, né? E a partir de 38, galera, em 38, a perseguição aos judeus ela se transforma em algo muito mais aberto. Em novembro de 38, nós vamos ter a chamada Noite dos Cristais, com ataques a propriedades de judeus, a estabelecimentos comerciais, a templos religiosos, sinagogas, a prisão de muitos judeus, né, a morte de muitos também. Isso aqui a gente chama de um pogrom, né? O que é um pogrom? É um ataque, né? Essa expressão aqui faz referência ao quê? A um tipo de ataque articulado a um certo grupo social, religioso específico. Então um pogrom, né? Geralmente utilizado para se referir a estes ataques a judeus, né? A seguidores do judaísmo, pessoas de origem semita geralmente. Então a Noite dos Cristais é um momento em que se escancara, em que fica mais nítido do que em qualquer outro momento a perseguição a judeus. Inclusive, né, sequer por exemplo, os bombeiros foram autorizados a trabalhar na Noite dos Cristais para ir lá tentar conter incêndios em propriedades de judeus. O próprio governo nazista impediu, ou seja, era um ataque oficial do Estado nazista aos judeus. E a partir daqui, né, da Noite dos Cristais, cada vez mais um número muito grande de judeus vão ser levados para campos de concentração. Muitos campos de concentração espalhados por áreas alemãs e de influência alemã, né? Um exemplo marcante, né, o campo de concentração de Auschwitz, que na sua entrada, né, tem um letreiro com os dizeres "o trabalho liberta", né? Onde muitos judeus vão ter o seu trabalho explorado, né? E ali muitos vão morrer também, assim como em outros campos de concentração. Hitler vai chamar de solução final a eliminação dos judeus. A eliminação. Ao longo, né, dos próximos anos, judeus sendo perseguidos, sendo presos, muitos levados a campo de concentração. Né, e a partir de 1941, mais especificamente, inicia-se uma matança sistemática de judeus, tanto nos campos de concentração como também nos guetos. O que seriam os guetos? Eram áreas específicas onde haviam, né, onde viviam, né, grandes contingentes de judeus. Os guetos, expressão usada inclusive para se referir a estas áreas ocupadas por judeus. Então, muitos ataques aos guetos e judeus sendo mortos aos montes, né, evidentemente. Estamos nos referindo aqui ao Holocausto, uma das maiores catástrofes humanas da história, sem dúvida alguma. Bom, gente, em termos de política externa, o que nós podemos destacar aqui dentro do governo nazista? Primeiramente, a participação de Hitler na Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, uma guerra que colocou em lados opostos os republicanos, que era uma soma, uma mescla de liberais, de democratas, de partidários da esquerda, de comunistas, e inclusive com aliados internacionais, com pessoas de outras partes do mundo, inclusive brasileiros, que foram lutar na Espanha ao lado dos republicanos. Do outro lado, os nacionalistas, que era um grupo que tinha o apoio do exército espanhol, né, dos fascistas espanhóis, chamados de falangistas, seguidores da Falange Espanhola, os conservadores e que tinham apoio internacional de Hitler e de Mussolini. Aliás, Hitler e Mussolini vão usar a Guerra Civil Espanhola, auxiliando a vitória dos nacionalistas, vão usar até como uma espécie de laboratório militar, laboratório, né, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então, na Guerra Civil Espanhola, vitória dos nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco, que vai então assumir o poder ao final da guerra e instalar ali também um regime fascista. Falando de Guerra Civil Espanhola, claro que é importante lembrarmos do quadro Guernica de Pablo Picasso,
é uma crítica de Picasso ao bombardeio da sua cidade natal, Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola, pelas forças aliadas, né, dos nacionalistas, pelas forças fascistas. Beleza, minha gente? Amigos, ainda falando de política externa nazista, vamos lembrar de mais alguns elementos. Isso aqui já na década de 30, que, né, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 1936, a formação do Pacto Anticomunismo Internacional, o Pacto Anticomintern entre Alemanha e Japão. Em 38 e 39, o início do expansionismo alemão, né, com as invasões de Áustria e Tchecoslováquia. Em 1939, a formação do Pacto de Aço entre a Alemanha nazista e a Itália fascista. E veja aqui, se somarmos o Pacto de Aço com o Pacto Anticomintern, nós teremos Alemanha, Japão e Itália, que daqui a pouquinho vão formar o eixo na Segunda Guerra Mundial. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial começar, nós temos, oficialmente pelo menos, nós temos o famoso Pacto Ribbentrop-Molotov entre a Alemanha e a União Soviética, conhecido como Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão, uma super estratégia de Hitler, né? Que faz um acordo com a União Soviética, na época governada por Stalin, de que os dois não se agrediriam numa possível guerra, e além disso, de que haveria uma repartição de territórios, né? De que Hitler invadiria a Polônia e uma parte do território seria cedido à União Soviética. Interessante perceber que a Liga das Nações, aquela organização criada ao final da Primeira Guerra Mundial para tentar garantir a paz no mundo, ela meio que fez vista grossa a esse início do processo de expansão nazista. Algo que é conhecido como política do apaziguamento, né? Toleraram o início da expansão nazista como forma de tentar evitar uma guerra. Toleraram. Só que essa tolerância ao início da expansão nazista, claro, deu mais força para a Alemanha nazista, para daqui a pouco, de fato, né, provocar a Segunda Guerra Mundial e ter grande destaque como teve, apesar de ser derrotada no final. Bom, 1939, a Alemanha vai invadir a Polônia, em setembro de 39, e aí nós temos o início oficial da Segunda Guerra Mundial, que aí já é conteúdo para uma outra aula, mas de qualquer maneira faz parte aí desta política externa de Hitler. E na sequência, galera, a formação do eixo, né, o Pacto do Eixo entre Alemanha, Itália e Japão, o eixo que a gente já sabe, né, vai aparecer daqui a pouco na Segunda Guerra Mundial, né, no conteúdo de Segunda Guerra Mundial, de maneira muito importante. Beleza, minha gente? Tranquilo? Bom, convidar você agora para cantar junto com o Chico o nosso hit desse conteúdo, Nazismo e Fascismo. Vamos lá? Vamos junto? Canta junto, hein? Vamos lá, galera! O nazismo e o fascismo são o totalitarismo que todo mundo assombrou. O desejo expansionista italiano e alemão a Segunda Guerra provocou. A antidemocracia e o culto ao líder também, anticomunismo vão marcar. E com o nacionalismo e militarismo, então, Hitler, Mussolini mandavam. Depois vieram a formar o eixo junto com o Japão e começaram a sua expansão. Mas França, USA e Inglaterra é que vieram a ganhar com os americanos e bomba nuclear. Depois vieram a formar o eixo junto com o Japão e começaram a sua expansão. Mas França, USA e Inglaterra é que vieram a ganhar com os americanos e bomba nuclear. Valeu, galera!